duas palavras no verso 1 do capítulo 6, que dá essa ideia que Deus está lamentando de uma falsa segurança que eles acham que têm. O texto vai dizer: ai, ou melhor dizendo, lamento dos que andam à vontade. Essa é a primeira palavra. À vontade em Sião. E dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Aqui o Senhor, pela boca do profeta, ele está falando para o seu povo como um todo. Reino do norte e reino do sul. Reino do sul, aqui apresentado Sião, Jerusalém. Reino do norte, Samaria. Perceba que para Sião está associado a palavra à vontade. Para Samaria, a palavra sem receio. O que isso quer dizer? A palavra à vontade dá a ideia de tranquilidade, sossego, ausência de preocupação, conforto. E a ideia de Sião faz lembrar o monte, faz lembrar o templo, a adoração. Lembra que no contexto que a gente vem falando, esse povo acha que está cultuando a Deus da maneira correta, que está tudo bem entre eles e Deus, que Deus, em hipótese alguma, é seu inimigo. E por pensarem assim, eles se sentem à vontade, tranquilos, sossegados, despreocupados, confortáveis na sua vida religiosa. Jerusalém, povo de Deus, onde o templo está ali colocado, está tudo bem, mas o Senhor começou dizendo: eu lamento, não está tudo bem. Aí em seguida, ele associa ao reino do norte a palavra sem receio, que dá a ideia de confiante, seguro. Então o Senhor está dizendo assim: eu lamento que vocês estejam confundindo essa aparente prosperidade que vocês estão vivendo, essa aparente festividade de culto que vocês estão executando, praticando. Eu lamento, mas tudo isso é falso. Eu lamento vocês, Reino do Norte, acharem que devem ficar com confiança e seguro, que nada vai lhes acontecer. O texto continua e diz o porquê deles se sentir assim. Porque eles se achavam notáveis. Homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Alguns comentaristas acreditam que aqui há uma ironia, que na verdade eles não eram notáveis. Outros vão dizer que de fato eles eram. Eu estou mais na segunda posição. De fato eles eram. O governo dessa época era um governo notável, Jeroboão II. Ele trouxe prosperidade, ele trouxe estabilidade e ele trouxe segurança. Segurança tanto no âmbito político como religioso. Ele tinha os seus sacerdotes. Ele construiu os templos tanto em uma cidade como em outra. E ali as pessoas tinham a liberdade de adorar. Embora que na percepção dele aquilo ali fosse o correto a fazer, mas não era. Mas diante da sociedade ele era notável. Eram homens de primeira categoria, do primeiro escalão. Eram homens de maior autoridade, tanto política como religiosa. Por isso aparece aí tanto a referência a Sião, como o centro, né, de adoração, e Samaria, que também passou a ser um centro de adoração em Betel, né, e Gilgal, ali colocado bezerros para que fossem adorados. E aí o profeta está falando para esses líderes, para que a nação escute,
Porque a nação buscava esse pessoal. E é interessante, meus irmãos, é interessante. Porque por mais que parecesse que esse governo, tanto religioso como político, aos olhos do povo, estava dando certo, por mais que parecesse, o Senhor nunca deixou de avisar que não é bem assim. Ele vem alertando o seu povo desde o primeiro capítulo, pela boca do profeta. E sempre colocando a pecha da punição, sempre ressoando sobre a cabeça deles. Mas eles, por estar vivendo essa prosperidade, por estar vivendo essa segurança, essa estabilidade, eles não queriam aceitar. E por isso, o povo vivia à semelhança da sua liderança. Vivia como? Se sentindo à vontade e se sentindo sem receio, seguro e tranquilo. Se sentia à vontade para viver as suas vidas. Ninguém vai tocar em nós. E a ideia de aparecer essas duas cidades, lembra, as duas eram no monte. Era a ideia de que estavam seguras. E ao mesmo tempo, essa segurança também dava a ideia de que Deus estava com eles e que ninguém poderia atacá-los. Então, pare e pensa a situação desse povo aqui. Prosperidade, segurança, estabilidade e se sentia bem com Deus. Então, eles olhavam ao seu redor e diziam, ninguém ousaria se levantar contra nós e abalar a nossa segurança, o nosso conforto, a nossa tranquilidade, o nosso sossego. Ninguém jamais seria tão ousado para com isso. Onde é que estava então, meus irmãos, a falsa segurança desse pessoal? Nos privilégios que eles achavam que tinham, na posição geográfica, estavam em montes, e na posição social que eles ocupavam. Nesse período, a nação de Israel estava vista por todos os povos ao redor como algo que seria impossível de se conquistar, de se derrubar. Era assim que eles se sentiam. Posição geográfica, posição social e privilégios espirituais. Temos um bom governo e Deus está do nosso lado. Somos imbatíveis. Mas lembre-se, o Senhor começou dizendo, eu lamento. Não é isso. E aí ele chama o seu povo para a realidade quando ele vai dizer no verso 2. Vai aparecer 3 palavrinhas interessantes. Vão, será, imaginem. Então aparece vão aí logo no começo. Ó. Vão à cidade, ele vai citar aqui 3 cidades. Vão à cidade de Cainé e olhem. Dali vão à grande cidade de Ramate e depois desçam até Gate dos filisteus. E aí o será. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? O que é que o Senhor está fazendo aí? Mais ou menos isso aqui. Vocês estão olhando para vocês. Samaria está olhando para si. Estou segura, estou tranquila, estou confortável. Sião do mesmo jeito. Vocês olham para os que estão de fora e dizem, ninguém consegue nos atacar. Somos imbatíveis. Será? Eu então quero chamar vocês, e quando ele diz assim, vão, não é que eles têm que ir lá literalmente, caminhar até essa cidade, mas vão e tomem consciência, observe o que está acontecendo, as notícias que estão chegando. Meus irmãos, isso aqui é uma verdade absoluta. Quando a gente se sente seguro, quando a gente fica à vontade na nossa segurança, a gente fica cego para a realidade. A gente fica tão embriagado no nosso egoísmo, na nossa certeza e convicção de sossego, de tranquilidade, de confiança, que a gente não consegue ver a realidade que está à nossa volta. Deus aqui, pelo profeta, diz assim, observe direitinho.
Olhe direitinho, avaliem direitinho. Avaliem o quê? Essas 3 cidades. Cauné, Ramate e Gate. Ele já citou cidades dos filisteus, logo no começo. E ele cita aqui, essas cidades aqui eram maiores e eram mais ricas e poderosas. Mas todas elas, sem exceção, todas elas, meus irmãos, foram atacadas e dizimadas pela Assíria. A Síria, que é a promessa de Deus para levá-los para o exílio. O Senhor diz assim, não é bem assim como vocês estão imaginando. Observem, olhem para essas cidades, olhem o que é que aconteceu. Alguns comentaristas dizem, esse fato já aconteceu, por isso o Senhor está citando. Outros dizem, esse fato ainda vai acontecer. Não faz sentido, né? Se ainda ia acontecer, para que o Senhor está mandando observar? O mais lógico é, já aconteceu. Enquanto Israel está ali poderosa, com Jeroboão II, trazendo prosperidade, estabilidade e segurança, nas suas proximidades, não está assim. A Síria já está se levantando. E aí o Senhor manda eles olharem, observar, e quando o Senhor diz assim, será? Não só observem, reflitam. Eu costumo usar essa expressão, faça o link. Faça as conexões. Olhe para essas cidades. Aí eles deveriam olhar, lembrar, ouvir o que estava acontecendo, saber do poderio do povo assírio, um povo violento, carrasco, cruel, e dizer, rapaz, olhe, pense. Aí o Senhor traz essas perguntas aqui, o será, para eles refletir e fazer as conexões. Será que eles são melhores do que o reino de vocês? Será que o território deles é maior do que o de vocês? A resposta seria sim. Eles são melhores e são maiores. Mas tem algo aqui interessante. Esses reinos aqui, meus irmãos, não eram reinos escolhidos, dos escolhidos do Senhor. Eles não tinham os oráculos de Deus. Eles não tinham a lei, os mandamentos, os preceitos, eles não tinham. Estavam sendo punidos. Quanto mais o povo de Deus. Lembra, logo no começo de Amós, os ais que vinham ali. E quando o Senhor chegou em Judá, ele diz, olha, vocês vão sofrer porque vocês abandonaram os meus preceitos, os meus mandamentos. E aí depois veio para Reino do Norte, Israel, diz, por vocês abandonarem, vocês se tornaram iguais ou piores do que os pagãos, do que os ímpios. Então eles teriam que fazer essa conexão. Diz, rapaz, se eles não têm o Deus que nós temos, sofreram essas invasões, foram punidos, foram castigados pela Síria, quanto mais nós, que estamos em desobediência de Deus, e eles sabiam que tudo ali era a mão de Deus que estava fazendo. Aí o Senhor, verso 3, meus irmãos, aparece a palavra imaginam, que é a ideia de expectativa. O Senhor diz assim, ó, vocês imaginam, vocês têm a expectativa que o dia mau está longe. O à vontade deles, o sem receio deles, ou seja, o sossego deles, a tranquilidade deles, a despreocupação deles, o sentimento de conforto, de confiança, de segurança, não os fazia perceber que a expectativa deles estava errado. O que o Senhor está dizendo aqui no verso 3, era o que ele já tinha dito aqui no verso 18 do capítulo 5. Ai dos que desejam um dia do Senhor. Por que vocês desejam um dia do Senhor? Verso 18. Será um dia de trevas e não de luz. Vocês imaginam que vai ser de luz, mas não vai ser de luz, vai ser de trevas. Vocês, verso 3, imaginam, têm expectativa que o dia mau está longe. Olha o que é que o profeta Amós vai dizer no verso
no verso 10 do capítulo 9. Olha aí, irmãos. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem o quê? O mal não nos alcançará, nem nos encontrará. E você pensa assim, como é que alguém tem coragem de dizer um negócio desse? Quem foi que disse um negócio desse? Esse povo aqui, que se sentia à vontade e sem receio, sem medo. Eles achavam, meus irmãos, que o mal nunca ia chegar. Está dando o nome a esse mal. Pecado deles. Qual era o pecado deles, meus irmãos? A gente vai começar a ver de novo aqui, a partir do verso 4, o pecado deles. Mas antes disso, o Senhor diz mais algo, que é total responsabilidade do pecador, daquele que peca. Ele diz assim, ó, mas estão fazendo, verso 3 do capítulo 6, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. O que o Senhor está dizendo aqui? Parafraseando, vocês estão com a expectativa que o dia mau está longe. Está muito longe de vocês. Não é uma realidade para vocês. Mas eu estou dizendo para vocês, a forma que vocês estão vivendo está apressando esse dia mau. E ele acrescenta que esse dia mau será um dia de violência. Vai ser um dia violento, meus irmãos. Lembram em passagens anteriores, nos outros profetas? A Síria chegando, cortando a barriga das grávidas, matando todo mundo. Os historiadores, os estudiosos declaram isso extra-bíblico, por estudar a história, de que a Síria era tão cruel que ela não gostava de matar a pessoa rapidamente, ela gostava de matar lentamente, com as torturas mais horripilantes, tipo esfolamento, tipo tirar o couro da pessoa, lapidando a pessoa, colocando em estacas, para que o próprio peso da pessoa fosse fazendo a estaca penetrar no seu corpo. Uma violência, uma violência. Olha aqui Deus falando pelo profeta. O trono da violência se aproxima. Por isso que no verso 10 do capítulo 9 ele diz: todos os pecadores do meu povo, logicamente pecadores que não se arrependeram, morrerão à espada. Os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Ontem eu estava assistindo um filme desses medievais, que é espada, e ali a turma não brinca não, corta a cabeça, sabe? Teve uma cena lá, de um traidor lá, o cara se ajoelhou, vai morrer. Aí veio um cara por trás, pegou e colocou a espada aqui, desceu, saiu lá no umbigo. Pense, meu irmão. É mais ou menos isso aqui que esse povo sofreu. Sofreu por quê? Por achar que está seguro. Aqui é meu ponto. Nós tivemos agora, recente, né, eleições, e foi um negócio meio bagunçado, muita gente brigou, tal. Porque esse governo aqui é o de Deus, esse aqui é o do cão, não é? E gente, de alguma maneira, esses que são mais radicais de todos os lados, direta ou indiretamente, colocando todas as suas expectativas no governo. Aqui esse governo trouxe prosperidade, trouxe segurança e trouxe estabilidade. Mas aqui nós estamos vendo que ele estava contra a vontade de Deus. O que ele atraiu de Deus foi juízo. Por isso que a palavra de Deus ela é difícil de compreender quando se não tem o Espírito. Não faz sentido nenhum. A gente quer viver bem, a gente quer comer bem, a gente quer ter prosperidade, a gente quer ter estabilidade, a gente quer ter segurança. Mas se a gente buscar essas coisas, desconsiderando a vontade de Deus,
Pode chegar tudo isso, meus irmãos. Mas o que nós temos de Deus é lamentação. O que nós teremos de Deus é lamentação. Se o nosso país, hoje, estivesse do jeito que a gente quer, não necessariamente isso queria dizer que nós estaríamos vivendo o melhor da vontade de Deus. Porque esse povo aqui tinha um governo, politicamente falando, que fez a diferença no seu tempo. Jeroboão ficou famoso, um homem muito sábio, sobre lidar com as situações que veio sobre ele, sobre liderar politicamente, economicamente, exército. Por um tempo foi imbatível, mas ele saiu da vontade de Deus. E quando ele saiu da vontade de Deus, ele levou aqueles que Deus levantou para dirigir o seu povo à corrupção, da mesma maneira. E o que o Senhor disse foi: vocês estão, a forma que vocês estão vivendo, vocês estão apressando a punição de vocês. E vai ser uma punição violenta. Nós sabemos que essa punição não se refere à punição final. Foi uma punição que já aconteceu, mas é um tipo de uma punição final. Mas o ponto aqui é, esse povo que se sentia seguro, à vontade, na verdade, estava numa insegurança total. Porque não era a Síria que estava contra eles, mas era o próprio Deus, meus irmãos. O próprio Deus. Aí depois de dizer essas coisas, a segunda lamentação do Senhor se apresenta aqui. E aqui ele vai mais detalhado, a partir do verso 4. Olha aí o que é que ele vai dizer. O prazer desmedido deles, que eu chamo de hedonismo aí. Olha aí. Isso aqui é típico de quem está à vontade, ou seja, tranquilo, despreocupado. Isso aqui é típico de quem se sente seguro. Olha aí. Palavras que vão aparecer aí, interessantes. Dormem, espreguiçam, comem, cantam, inventam, bebem e ugem. Olha aí, só palavra legal. Aí ele diz, ó, vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa, ao som da lira. E como Davi, inventam instrumentos musicais. Cita aqui uma pessoa de referência, um rei, Davi. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Então aparece mais um indivíduo aí, José, a principal tribo do Reino do Norte. José aparece aqui. Então vamos entender aqui. O dormir relacionado a camas de marfim. A ideia aqui é de luxo. Luxo. Aí a pergunta que você deve se perguntar é, mas pastor, luxo é pecado? Luxo? Não, luxo não é pecado. Passa a ser pecado como você adquiriu o recurso para ter esse luxo. À custa de que você adquiriu esse dinheiro para ter esse bem de luxo. Esse é o ponto. E aqui, eu não preciso dizer para os irmãos como é que eles conseguiam, como é que esses líderes conseguiam. É só você lembrar dos sermões passados. Eles condenavam o pobre quando deveriam ser a favor dele, aceitavam suborno, faziam de tudo para enganar o pobre, oprimia o pobre, colocava trabalhos cada vez mais rigorosos e tirando o máximo que podia de lucro sobre os pobres. E aí eles viviam e dormiam em camas de marfim.
Aí esse luxo agora passa a ser ostentação. Aí em seguida, o texto vai continuando trazendo essas palavras que eu citei aqui para justamente corroborar. O que é que vem depois de você adquirir dinheiro de forma injusta e começar a viver os luxos da ostentação? O que é que vai vir? Preguiça. Preguiça aqui, meus irmãos, é a ideia de ociosidade. Você já ouviu alguém dizer assim? No Brasil, ganha mais quem trabalha menos. Ganha menos quem trabalha mais. Já ouviu isso? O pessoal dizer? Aqui se torna errado. Na nossa vida diária, nem sempre. Porque isso é muito relativo, trabalhar mais, né? Às vezes a pessoa acha que quem trabalha mais é um cara que coloca pedra, faz calçamento, né? Coloca aí o calçamento, né? Você fica batendo pedra, passa o dia todo no sol quente para fazer a pavimentação. Aí de repente está lá um advogado, está um médico num escritório com ar-condicionado. Aí você olha e diz assim: trabalha menos. Não, os dois trabalham. Um trabalha com a mente, tem mais responsabilidade e tudo mais. O ponto não é esse. O ponto aqui da ociosidade deles é porque eles realmente não trabalhavam. Eles oprimiam o povo. Isso te faz lembrar muitos países comunistas, que os seus líderes vivem na maior regalia, dormem em camas maravilhosas, colchões de preços absurdos, com água de coco. Isso aqui não é realidade só desse tempo, de hoje. Muitos políticos do nosso tempo, começando do vereador até o presidente, vivem numa regalia, enquanto a população passando necessidade. Moram em casas de luxos, como aqui mostrou. Mas a maior parte da população sofrendo. É contra isso que o Senhor lamenta. A riqueza não é problema. Deus deu riqueza a Salomão. O problema da riqueza, o problema do luxo, é como se adquire o dinheiro para isso. Se for à custa de opressão, se for à custa de roubo, de coisa errada, de injustiça, do Senhor é lamentação. Não é outra coisa. E o texto continua. Quem trabalha às custas dos outros, quem ganha dinheiro à custa dos outros, vive na ociosidade, precisa trabalhar, os outros estão trabalhando para mim. Vai fazer o quê? Vai comer. Vai comer do bom e do melhor. Aqui o texto diz, os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Um historiador diz o seguinte, que nesse período aqui, meus irmãos, não existia classe média. Ou você era pobre ou você era rico. O pobre aqui, ele só comia carne quando ele ia para aquelas festas, as 3 festas. A Páscoa, dos tabernáculos, né? Só quando ia para as festas. Eles aqui comiam todo dia. E não era carne qualquer não, era a carne prime. Eles comiam. Comiam e caíam no pecado da gula. Comia que sai pelos ouvidos. Aí o texto diz que em ambiente de festa, que eles cantavam. O texto diz, cantavam à toa ao som da lira. E como Davi inventavam instrumentos musicais. Aí muitos comentaristas dizem que provavelmente isso aqui era feito em momentos de culto a Deus, onde eles começavam a cantar coisas à toa, e o sentido de à toa aí, porque não era para a glória de Deus, era para a glória deles. Eles cantavam para eles, todos comilões, tipo o que Paulo repreendeu na ceia, no texto da ceia. Vocês estão comendo, não espera por ninguém, bebendo, não espera por ninguém, estão ficando tudo embriagado. Era mais ou menos isso. Era um ambiente litúrgico, onde eles defraudavam. Eles comiam demais, cantavam à toa, e Davi aparece aqui para dar o contraponto. Davi é conhecido como o ministro de louvor da Bíblia. Davi é o cara que instituiu o ministério de louvor, os levitas. Davi criou instrumentos musicais. Davi
que colocava a orquestra para tocar, para louvar e engrandecer o Senhor. O contraste está aqui, eles faziam isso não para engrandecer o Senhor, mas para engrandecer eles mesmos. Isso os deixava à vontade, isso os deixava seguro. Está vendo? E aí, tem comida, tem bebida. Aí o texto diz, bebem vinho. E o contexto, se a gente entender que é um contexto litúrgico de culto, é uma embriaguez profana. Eles ficavam bêbados. Nós já vimos isso anteriormente, nos capítulos anteriores, que eles iam levar suas ofertas e bebiam que se deitavam em cima dos espólios ali que ele pegava das pessoas que deviam a eles. E é interessante, todos os comentaristas falam nisso, todos. Que a palavra taça aí, a gente não deve entender como uma taça de vinho, que normalmente a gente tem em casa, uma taçazinha. A ideia da palavra aí é de bacia. De bacia. Por isso, muitos comentaristas acreditam que esse comer, esse cantar, esse inventar instrumento, era algo litúrgico, algo que era para ser oferecido a Deus. Porque normalmente essas bacias, elas eram para levar sacrifícios no culto diante de Deus. Então imagina a cena. Traziam-se o vinho não em copos, em taças, mas em bacias. Aí tente imaginar eles bebendo, virando, tomando banho de vinho, do melhor vinho que tinha na época. O que é isso se não é um viver em função de prazer? Não está preocupado com ninguém, não está preocupado de como eles adquiriram a condição de viver tão abundantemente. Tudo, a comida, a bebida, a alegria, a casa, a cama, a custa de que eles nem estavam preocupados com isso. E aí o texto ainda traz algo. Talvez nem tivesse necessidade de estar aqui, mas está. Porque Deus olha para tudo. Olha como é que vai terminar. Bebem vinho em taças e se ungem. Ungem aí é o sinal da ostentação, da insensibilidade. Tomavam banho de perfume. Entendeu? Perfume, meus irmãos. O pessoal diz que nos menores frascos estão os melhores perfumes. Até um tempo desse, muitos anos atrás, né? Melhor dizendo, eu usava só Avon. Tempo que Avon não era nada. Hoje a Avon está até elitizado. Depois, Boticário, tal. Que acolá um perfumezinho importado. Mas tem perfume aí que é o preço de uma geladeira. Entendeu? Mas, pastor, eu não posso comprar, não? Um perfume do preço da geladeira. E, rapaz, tu não tem casa para morar, vai comprar um perfume do preço da geladeira? Teu pai, tua mãe passando necessidade, a tua igreja passando necessidade, tu vai comprar? Essa é a condenação. A ostentação é essa. Quando você não olha a sua volta. Esse povo aqui, tudo isso que nós citamos aqui, dormir, luxo, se espreguiçavam, ociosidade, comiam, glutões, cantavam, diversão frívola, inventavam, diversão, embriaguez profana, bebiam, ungiam, ostentação. Isso é o que a gente vê muitos crentes. O crente viaja, vai para Guaramiranga, vai lá para o Rio Grande do Sul, vai para as cataratas não sei da onde, entendeu? Vai para Miami. Aí na cidade dele está tendo um temporal, chuva, as casas inundando dos irmãos dele, da família. Aí ele posta uma foto numa cachoeira dizendo, águas abundantes, Senhor, eu te louvo por essa maravilha. Aí os próximos dele, tudo dizendo, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia, é muita água. E ele ostentando. Vai no restaurante, aí ele sabe que a situação na família dele, na igreja dele, está difícil. Aí ele vai para um restaurante e posta lá a comidona. Aqui é só entrada. Aqui é só entrada. Imagine o prato principal. Aí nem dói a consciência. Esse tipo de coisa Deus condena, meus irmãos. É ostentação. Volto a repetir. Depende do contexto e da forma. A Bíblia diz chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O grande problema deles aqui eles estavam confiando nessa aparente estabilidade, segurança e prosperidade. Se sentiam
seguros, se sentiam confortáveis, enquanto eles deveriam era chorar e se arrepender. Agora, nesse momento, um monte de igreja, um monte de pessoas, muitas pessoas, estão adorando essa prosperidade, estão adorando essa estabilidade, estão adorando essa segurança. Mas o que está sobre a cabeça deles é Deus dizendo: eu lamento a expectativa de você. E de repente, na semana seguinte, acontece uma tragédia. E esses que vivem aquém do Senhor, esses que vivem a sua vontade e sem receio, se sente totalmente seguro, não faz uma análise da sua vida para ver como é que está a sua relação com Deus, usando o sermão do domingo passado, como é que está o seu sentimento com relação a Deus. O que é que Deus sente com você? Vão se frustrar quando a mão de Deus pesar. E eu não estou falando da mão de Deus pesar no juízo final, não. É agora. É hoje, amanhã, depois. Porque o hoje ou amanhã chegou para eles. Aí o Senhor vai terminar dizendo para esse pessoal: o resultado disso é punição. Eu vou punir vocês. Agora perceba, ó, que interessante. Nosso texto começou dizendo, no verso 1, que esses que o Senhor está exortando, a liderança política e religiosa, ele diz: o principal. Vocês são os primeiros, são os caras reconhecidos como os que promoveram prosperidade, estabilidade e segurança. Aí ele vai mais adiante, no verso 6, e diz que eles bebiam, se ungiam, e eles se ungiam com o mais excelente óleo. O de primeira categoria. Eles eram os primeiros e usava aquilo que era de primeira. Por ser os primeiros, tudo para eles era de primeira. E aí o Senhor, ironizando, vai dizer o seguinte: portanto, vocês, aí aparece, ó, 3 palavrinhas aí: estarão, serão, cessarão. Estarão aonde? Ele diz, ó, os primeiros. Os primeiros a quê? Serão os primeiros a ir para o cativeiro. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro. Serão os primeiros a ir para o cativeiro, estarão no cativeiro em primeiro lugar, serão os primeiros escravos a chegar. E por fim, ele diz isso, ó, cessarão, o prazer vai ter fim. A vontade de vocês e sem receio vai acabar. Ele diz, ó, as festanças dos que gostam de si. É interessante que ele vai terminar dizendo, espreguiçar. A lógica deveria ser, cessarão as festanças dos que gostam de se festejar, celebrar, beber, comer. Mas ele diz, se espreguiçar. Interessante, irmãos. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim, ó, essa boa vida de vocês vai acabar. A minha cabeça é isso. Espreguiçar para mim é fazer assim, ó. Não é não? Quando eu era menino que eu acordava de manhã, eu me espreguiçava assim, estralava os ossos tudinho, preocupação, tamanho do bombom, entendeu? Já tinha um cafezinho, já tinha tudo. E isso eu vejo todo dia lá em casa com as minhas 2 criaturinhas. Acorda de manhã, espreguiçadeira e tal. Sabe, aquela alegria, tá lá. Não levantou um prego na barra de sabão. Tá lá, tudo para eles comer. É como se eu estivesse dizendo, ó, acabou. Agora vocês vão viver a realidade que vocês merecem, que é ser escravos. Não vai ter mais como me cultuar, porque eles foram
Primeiro foram eles, depois foram o rei do norte. A Babilônia chegou também, fez a mesma coisa. Vocês não vão ter mais como me festejar. Vai acabar tudo. Vocês não vão mais se espreguiçar para curtir. Agora vocês vão se espreguiçar de dor, que vão ser escravos. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Meus irmãos, qual é o problema deles aqui? Qual é o problema deles aqui? Lá vai. Indiferença, não ter discernimento, despreocupação, insensibilidade. Esse é o problema que levou Deus a lamentar a vida deles. Por que eles se sentiam seguros? Porque eles eram indiferentes ao pecado deles. Por que eles se sentiam seguros à vontade? Porque não tinha discernimento. Por que eles se sentiam seguros e à vontade? Porque não tinha preocupação. Porque eram insensíveis. As pessoas sofrendo, as pessoas com necessidade, eles vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecendo. Meus irmãos, primeira coisa. Fomos chamados para ser generosos e não egoístas. Uma pessoa que é indiferente, sem discernimento, despreocupada, insensível, ela só olha para si. Ela é egoísta. Era o caso desses líderes. E o egoísmo deles era o que influenciava o povo. O egoísmo do povo, a indiferença do povo, a insensibilidade do povo é que influenciava eles. Todos aí têm responsabilidade. Nós não fomos chamados para ser egoístas. Nós fomos chamados para ser generosos. Nós fomos chamados para andar em modéstia e não em ostentação. Riqueza não é problema. Mas eu, primeiro, como é que eu adquiro minha riqueza? De forma justa? Beleza. Mas isso não me dá o direito de ostentar. Porque a Bíblia diz que nós sempre teremos pessoas sofrendo ao nosso lado, pobres do nosso lado. Quando você pensa no homem mais rico do mundo, que até então todo mundo dizia que era o Bill Gates. Você pensa que é o Bill Gates, é o pai dele, é a mãe dele, é o irmão dele, é o tio dele. É todo mundo da família que é rico, irmãos? Milionário? Não. Hoje é o Elon Musk, parece que é o homem mais rico do mundo. Quando você pensa no Elon Musk, você acha que a família dele todinha, você acha que não tem pobre perto dele, não? Quanto mais eu e você. Se Deus der prosperidade para nós, que nós nos guarde de não acharmos seguro na nossa prosperidade. Que nós nos guarde de não nos achar tranquilos e sossegados na nossa prosperidade. Porque senão isso vai nos tornar indiferentes, despreocupados, sem discernimentos, insensíveis. Nós fomos chamados para ser sensíveis. Assim como a parábola do bom samaritano. Ele olhou e viu a necessidade. Uma segunda coisa aqui, meus irmãos. Nós terminamos no verso 7 dizendo, portanto, é Deus dizendo que todo pecado será julgado e punido. E quando eu estou dizendo isso aqui, repetindo várias vezes, em todos os sermões aqui, é punido hoje. A gente não deve só olhar para a punição final, não, é punido hoje. E esses pecados aqui, indiferença, falta de discernimento, despreocupação e sensibilidade, está todo dia batendo na porta da gente, meus irmãos. Nunca esqueça, o pecado atrai o juízo como um imã atrai o metal, disse um comentarista. O juízo, embora nem sempre seja imediato, é inevitável. O cálice da ira de Deus encheu-se por Israel. Deus colocou Israel numa balança e viu, você não está legal comigo. E eles sofreram punição.
Deus abomina pecado, meus irmãos. Deus não vai ter ninguém por inocente. Nós temos que ter cuidado. Eu quero citar aqui 2 textos antes de terminar. Quero que você abra a sua Bíblia aí. 2 Timóteo. Vou terminar com eles. Segunda Timóteo. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se é primeiro. É o 3:4 mesmo. Vamos lá. 2 Timóteo 3:4 vai dizer assim. Vamos ler o 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Verso 4 ao 7 do nosso texto de Amós. Todas essas qualificações estão ali com esse pessoal, sem tirar, sem ter nenhuma dúvida. E quando o nosso texto, eu ia esquecendo de mencionar, o José, por que o José está aqui? O José está aqui para fazer aquela lembrança, que foi que os irmãos dele fizeram com ele. Enquanto ele estava lá dentro de um buraco, os irmãos deles estavam comendo, planejando dar um fim na vida dele. Aí mostrou toda a falta de discernimento, a insensibilidade, eles não ficar preocupados com o castigo de Deus sobre a vida deles. E eles planejaram isso tudo com José. O José é a representação do oprimido. De repente tem um José do seu lado aí, e você não está se apercebendo. Potifar, né? Que acusou, condenou ele de tentar pegar a sua esposa e colocou ele na prisão. Por isso que José está aí. Então, meus irmãos, quero encerrar com Lucas agora. Lucas capítulo 21, verso 34. Eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia, porque se a gente não tomar cuidado com isso aqui, a gente vai se sentir seguro na busca pelo nosso prazer, nossa satisfação. Então eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia o verso 34 do capítulo 21 de Lucas, que diz assim: tenha cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Aqui faz me lembrar do dia final, né? Jesus, quando está falando do dia final, aí ele cita Noé. Diz que o dia dele, quando ele vier, vai ser um dia assim. Casas se dão em casamento. As pessoas vão estar tão preocupadas com as coisas. Casas se dão em casamento. É prazer, é alegria. Que não vão se aperceber que Jesus está voltando. E quem não tem essa expectativa, meus irmãos, vive como Sião, vive como Israel, Samaria. À vontade e totalmente despreocupada. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos ajude a viver o melhor que Deus possa nos dar aqui nesse mundo, com alegria, com gratidão, e olhando sempre o desfavorecido. Que a nossa prosperidade não seja à custa de justiça, de suborno, qualquer outra coisa. E que, de fato, a nossa segurança, a nossa estabilidade, a nossa prosperidade estejam em Deus. E não em coisas, nem em qualquer outra pessoa, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por mais esse esclarecimento. Que a tua igreja seja levada a meditar como está a sua vida.